Agora são 12 horas, 12h39, Cida? 11. Nossa, agora são 11 horas e 3 minutos. Eu gosto que preparam bem o contraponto. 11 horas e 3 minutos com 45 segundos. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Eu sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento. Está no ar mais uma edição do programa Contraponto da Cultura Voz do Povo. Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016, cristãos católicos comemorando o dia de São Simeão, que viveu no século I. Simeão era irmão de Tiago Menor, que pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus, e com o irmão era primo do Messias. Poucos textos são escritos sobre a vida, ou foram escritos sobre a vida desse cristão, atuante junto às primeiras comunidades. Conta-se que foi um ferrenho denunciador das torturas sofridas pelo irmão, massacrado pelos judeus e sucedeu no cargo de bispo de Jerusalém, e que quando a cidade enfrentou uma revolta no ano de 66, avisado por intercessão divina, Simeão levou os cristãos para o outro lado do Rio Jordão, até que tudo terminasse, quando então retornaram e deram continuidade ao trabalho de levar a todos a mensagem de Jesus Cristo. Conta-se que Simeão viveu mais de 100 anos e no governo de Trajano foi perseguido, preso e torturado, vindo a morrer na cruz como seu primo. Hoje eu repito, por essa resumida biografia aqui citada, é dia de São Simeão para os cristãos católicos. Hoje é o dia do ensino médio no Brasil. Ensino médio no Brasil. Tem alguma coisa a dizer? Tem uma novidade hoje. Segundo uma pesquisa do IBGE, do MEC, mostra que a diferença entre pessoas que concluem o ensino médio de baixa renda e de uma renda mais alta diminuiu essa diferença. Há uns anos atrás, a maioria das pessoas que terminavam o ensino médio eram de uma renda superior, né, de classe média para cima. Hoje essa diferença diminuiu bastante em relação à classe média e os pobres aí que terminam o ensino médio. É uma boa notícia. Falando em ensino ou qualidade de ensino, Enes, bom dia, Enes, tudo bem? Bom dia. Enes, sabe o que me chamou a atenção? Hoje me deu, como eu costumo dizer, uns 8 tipos de medo. Você sabe qual foi a média dos alunos recém-formados em 48 faculdades de medicina no estado de São Paulo? 48,% rodaram. Tu já imaginou? Metade. 60% tiveram a nota menor que a média. Pode? Foi o que o Fantástico mostrou há alguns meses. O Fantástico mostrou. Todas as faculdades particulares de medicina no Brasil são muito ruins. O Fantástico disse isso. As que se salvam são algumas federais, que já não são lá as melhores do mundo, mas ainda são as melhores boas. As particulares, segundo a reportagem do Fantástico, nenhuma delas pesquisada, elas têm qualidade suficiente. Nenhuma pesquisada? Nenhuma, particular não. As federais que se salvam. Mas tem uma outra boa, por exemplo, você tem a PUC. No Vale do Itajaí, por exemplo, você tem em Blumenau uma boa faculdade de medicina. Mas segundo o Fantástico, eles mostrando que as federais superam qualquer uma. A Faculdade Evangélica de Medicina em Curitiba é uma faculdade ótima. Mas não supera as federais. Não é questão de superar, mas de ser boas também. De ser boas e reconhecidas. A média é muito abaixo. Agora, me dá um medo danado esse tipo de coisa que pode estar chegando no ensino do Brasil. Agora cai a média tese do CRM, cai aquela tese do CRM, que era totalmente contra os mais médicos, porque a qualidade dos países que vêm os mais médicos, as faculdades eram muito ruins, né? As nossas também são. Mas o que não conforta em nada a discussão política. Não, né? É uma discussão política. Pode ser que a qualidade desses países que estejam enviando os médicos para nós seja ainda pior. Eu acho que da Argentina é melhor. Não sei, eu nunca vi nenhum estudo, mas a gente não tem esses números para comparar, né? E se tiver, talvez os critérios sejam diferentes também. O Brasil tem referência médica em várias áreas. Você pega o Hospital do Câncer de Curitiba, você pega o Einstein em São Paulo, você pega a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Instituto do Câncer no Rio de Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre tem lá. Só que o jeito de gerir, quer dizer, com esmola, esse é o problema, né? Quando tudo tem que ser com esmola... Não, mas existem médicos bons, aí são esses 40% que passaram.
Mas veja, não é 40% com 10, tá? Não é acima da média, que é 5. É 50% abaixo de 6. A média é 6. média é 6. Abaixo de 6. Quando eu estudava, a média era 7. Então, é o que eu sempre digo, você pegar um professor de geografia... Nossa Senhora de Medianeira, em Curitiba, é 8. Né? Quando você pegar um professor de geografia que equivocadamente diz que Lima é capital da Colômbia, dá para consertar. O problema é o cara quando mete a faca no teu bucho, né? Isso daí como é que faz? E corta o rim errado, né? Que corta o rim errado. Opera o olho ou que não sabe. Peraí. Detalhes assim. Não souberam responder sobre os procedimentos primários em relação a uma pessoa infartada. Tá? Não souberam Primeiro socorro. responder sobre o primeiro socorro. Se você for conversar com bombeiro, desses moços que atendem as praias como bombeiro, ele vai te dar uma aulinha boa. Enfermeiros e até auxiliares de enfermagem também sabem esses procedimentos de cor e salteado. Não, eu vi essa pesquisa, eu achei alarmante, absurda. Você sabe que no estudo, no ensino de direito, a coisa é ainda pior, né? Porque nós temos o exame da ordem e 90% é reprovado. Só Deixa eu tocar aqui, esses dona reprovados Natália, não podem senão nós temos que abrir exercer um a profissão. contraponto para a Natália. Ela fica louca para querer mostrar serviço. Nós sabemos que ela é boa e que ela é eficiente. Deixa eu tocar aqui. Ai, Em quanta delicadeza, quanta gentileza, meu Deus. Em 1564, morreu aos 88 anos de idade Michelangelo, um dos maiores gênios da arte. Entre suas obras estão as esculturas de Davi, da Pietà e os afrescos da Capela Sistina. Em 1637, os holandeses foram derrotados por brasileiros e portugueses na Batalha de Porto Calvo, no Nordeste. Isso aqui lá no Pernambuco, né? Em 1808, inaugurada a primeira escola médica do Brasil, já que estamos falando, a Escola de Cirurgia da Bahia, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Deixa-me ver aqui uma outra efeméride anotada pela produção. Em 1827, tropas brasileiras enfrentaram argentinos e uruguaios na Batalha do Passo do Rosário, a maior batalha campal da Guerra Cisplatina. Em 1974, foram criados o Parque Nacional da Amazônia, com 1 milhão de hectares, e a Floresta Nacional do Tapajós, com 600 mil hectares. Em 1986, Leandro Batista dos Santos, de 2 anos, passou por um transplante de fígado, primeira cirurgia desse tipo feita no Brasil, porquanto há 20 anos. Em 2001, o primeiro comando da capital, o PCC, promoveu uma mega rebelião em 25 penitenciárias de São Paulo. Um ano depois, o grupo liderou outros motins no estado. E eu não sei se era quinta-feira, mas era 18 de fevereiro. Em 2005, entrou em vigor na Inglaterra e nos países de Gales uma lei proibindo a caça à raposa com cães. A atividade era praticada há 300 anos. Só que aquela raposa parecida com o lobinho lá, né, que tem lá na Inglaterra. É a Fox, né? Aqui no Brasil, lá em... Onde é que era? Em Florianópolis, né? Tinha é o gambá, coisa né? para ser comida lá do camarão, lá no castelo do camarão. Gambá, né? De raposa, mas o nome é gambá, né? Gambá. O pessoal chama de forma errada de raposa. 11h11, Cida, bom dia, Cida. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A pauta do contraponto de hoje, em um assunto que desdobra nacionalmente, a gente puxou ela para local. Mas a gente viu muitos vereadores também viajando, né? Não estando na cidade, alguns telefones na caixa postal, mas alguns convidados estarão aqui no contraponto de hoje por conta da proclamação da janela, que vai abrir a oportunidade dos candidatos, dos políticos, trocarem de partido, né? Então, aqui, local... Se eles melhorassem, como seria bom, né? Local, a gente viu algumas falas com relação ao vereador Paulo Rocha, que poderia trocar de partido. O prefeito Reni Pereira, que é o partido onde está. Baixou o dólar e eu não sabia por quê. E o prefeito falou, Paulo Rocha está à vontade, já conversou com ele sobre isso, a respeito da situação. Já no caso do PT, duas situações dos dois vereadores aqui da Câmara de Vereadores, conversamos com o presidente, depois gravamos uma entrevista com o vice-presidente, Olivério Pacheco, onde ele afirma que há possibilidade, sim, de um dos vereadores deixar o partido, mas que eles também estão trabalhando para próximas eleições, mas acredito que o Duso permaneça no partido, ele acredita isso, que ele deva ficar no partido, e faz uma fala sobre isso. No caso do Solidariedade, é o partido que mais perderia vereadores, né? Que se trata do Coquinho, do DRN e o vereador Edílio. Segundo o Coquinho, eles estão conversando com
o presidente do partido no Estado, Francisquini, a respeito dessa possibilidade deles permanecerem ou não. Ele até a próxima quarta-feira deverá ter uma resposta e aí uma decisão dos 3 vereadores sair ou permanecer. Bom, o negócio é o seguinte, chama atenção ao PT, né? Tem um núcleo do PT, entenda, Itaipu Nacional, por exemplo, que está afinado politicamente, por exemplo, assim, se o ex-prefeito Paulo McDonald for candidato, se ele ganhar, o prefeito Paulo McDonald diz assim, estão querendo que eu desista, mas eu não vou desistir. Não é verdade. Ninguém está querendo que o prefeito Paulo McDonald desista. Quem está proibindo ele é a justiça. É totalmente diferente. Ninguém está querendo derrubá-lo. Quem está proibindo o Paulo McDonald, nesse momento, de ser candidato, é a justiça brasileira. Tá? É bom, tem que ser honesto naquilo que se diz. Porque se não for honesto naquilo que diz, eu imagino que vai ser depois. Né? Mas existe um núcleo forte do PT, por exemplo, se você perguntar para o Jorge Miguel Samek, ele gostaria muito de apoiar. Em sendo apoio, ele gostaria, se tiver uma candidatura sem restrições na justiça, sem liminares e tal, tenho certeza que eu acho que o time ali do Jorge Miguel Samek penderia para aquela ala ali. Por quê? Porque o Samek tem boas recordações do Paulo enquanto prefeito nos compromissos firmados com a Itaipu Nacional, que todos foram desenvolvidos a contento, nenhum sobressalto, nada de problema sendo enfrentado aqui a colar, ou é a corda de um de outro e tal, e que satisfatoriamente, se não foi uma nota 10, mas uma nota para passar folgado, digamos assim, recebeu nessa tratativa. E aí tem por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Fernando Duso, ele está alinhado com uma possível candidatura, de uma pré-candidatura do Gessane. Né? Ou seja, não nesse momento. Dito aqui, onde está sentada a Natália, aqui nesse momento, ele disse para nós, olha, eu estou naquele núcleo que tenta organizar, que tenta articular, que tenta dar corpo necessário nesta pré-candidatura do vereador Gessane. E isso vai conflitar e tal. Né? E aí eu não sei como é que ficaria o resto do PT, se o Duso sairia do PT ou não, e em qual sigla ele iria se abrigar. Né? O PT tem um desgaste nesse momento, um enfrentamento... Qual ala tem mais corpo, doutor Nelson? Dentro do PT? Não sei te dizer. O PT ele é multifacetado, né? O PT tem a ala 177, até 177 eu contei. Certo. Né? Eu não conheço isso, não me atreveria a dizer Só que, qual seria a ala mais PT forte. O que eu acho que o Duso, enquanto vereador, eu acho que o Duso, no final do ano, ele andou dando uma escorregada e tal, por conta de uma declaração que ele tinha dito que jamais ele bateria o tambor em favor do aumento do número de vereadores. Tá? E no final do ano, agora que teve aquela discussão, que o Vitorassi, que vem aqui no programa, fez aquela coisa linda, o Vitorassi ajudou a classe política brasileira e a Câmara de Vereadores. Todo mundo conta, mas ele está entendeu? Certo. O William Bonner virou meu colega. Eu comecei... Viu? Você lucrou com o fato. Não, nós começamos aqui a criticar, daqui a pouco estava o meu colega William Bonner, o meu colega Boixá, o meu colega não sei quem, falando disso. Mas então, o Vitorassi continua batendo na tecla, e ele já disse por várias outras vezes, após essas discussões que tivemos aqui no Contraponto, na Câmara de Vereadores... O Vitorassi faz essa pantomina toda, mas eu não tomo água fervendo. E deve estar ouvindo e vindo para cá. A gente sabe que eu não tomo água fervendo. Entendeu? Então, ele faz a pantomina toda para tentar e provoca mídias e tal. E eu gosto do Vitorassi. Eu não acho ele... Eu só achei extremamente equivocado, uma bobagem, querer aumentar como se fosse melhorar a qualidade da administração, de Foz do Iguaçu, do Poder Legislativo, não tem nada a ver. E aí o Duso pisou um pouco na bola quando ele fez aquela declaração, né? Ele disse, não, no meu tempo, em tempo algum, essa proposta vinga. Daqui a pouco, entendeu? Claro. Os partidos têm um mês os políticos têm um mês para tomar essa decisão. Mas aí, né? Não se diga que o Duso não é um bom vereador, é um bom vereador, né? Compreende a dinâmica da coisa, sabe negociar com seus pares. Ele não foi guindado a 14-1, a condição do presidente à toa, onde está o senador Álvaro Dias, né? Como é que é? Vitorassi PV, onde está o senador Álvaro Dias. Onde está o senador Álvaro Dias, que vem com força total numa candidatura à presidência da República. Conversei ontem com o
Silvio Barros, o Silvinho Barros, e está num périplo aí pelo Brasil tentando, porque o PNM, que era o Felipe Mansur, que agora está no Rede, o Felipe também trocou rapidinho também aquele partido, né? Aquela convicção toda foi meio rápida nem demais. Nem sentou a cadeira. Não, nem sentou. O PMN não quer fazer candidato. Não quer fazer candidato próprio? Ele vai ser apoio, né, em algum, por isso olha, o Felipe saiu. Me disse o Gessani que ele tem todo o apoio do Ricardo Barros, né? Que esteve aqui no final de A semana, vice-presidente também está apoiando a candidatura dele. A vice... governadora. Governadora, que é a esposa do esteve no final de semana Ricardo caminhando... Barros, que é do partido. E o Ricardo, ele é partidário. O Ricardo é partidário. Entendeu? Se tiver, por menor que seja, ou maior que seja a figura do seu partido candidato, o Ricardo, nesse particular, ele sabe ser partidário. 11 e 19... Caleb, qual é teu destaque? Ontem, sessão na Câmara Municipal e um requerimento até do vereador Gessani. Ele, mais uma vez, ele traz à discussão a questão dos alvarás aqui em Foz do Iguaçu. No ano passado, ele já fez uma audiência pública, porque a reclamação dos empresários, das pessoas que tentam tirar o alvará é que demora muito. Ano passado, após a audiência pública, foi feita uma espécie de mutirão na Secretaria da Fazenda. A vice-prefeita esteve lá e foi liberado rapidamente esses alvarás. Porém, agora no início do ano, mais uma vez, as coisas começaram a ficar lentas e não está saindo. Muita gente tentando tirar os alvarás e não consegue. O vereador traz novamente essa questão à discussão, colocou um requerimento ontem na Câmara. Eu conversei ontem também com o secretário da Fazenda, o doutor Ademar, que explicou que está sem efetivo, está faltando funcionários nesse momento na Secretaria da Fazenda e por isso é que estaria demorando esses alvarás. Muita gente tirou férias e aí poucas pessoas fazendo o trabalho e por isso está demorando. A expectativa é de que quando volte os funcionários... Tem duas coisas que agravam isso aí. Nós temos uma legislação que estava um pouco mais aberta, que determinadas atividades que não fossem tão comprometidas com fogo, com não sei o que e tal, você anteciparia e depois o Corpo de Bombeiro iria lá, glosava o que tivesse que glosar, aprovava 100%, fazia recomendações e tal. Aí, infelizmente, sobreveio aquele problema de Santa Maria, né? E aí jogando tudo no Corpo de Bombeiro e os corpos de bombeiro espalhados pelo Brasil no nosso lombo, não. Então, você tem um problema que tem que passar pela fiscalização do Corpo de Bombeiros, isso é rigoroso, e o Corpo de Bombeiros não tem efetivo também suficiente, não tem um quadro que permite atender com a velocidade que se entra com os pedidos e tal. É um problema burocrático que tem que ser resolvido. E a fila aumentou no começo do ano por causa do recesso, né? Os servidores saíram de férias e aí acumulou o serviço. Mas segundo o Gessani, são mais de 2.200 pedidos. Não dá. Demora 4 meses. Não dá. Muita coisa. Quer dizer, quando você fala que... Bom, esse Brasil já teve um ministro da desburocratização, viu? Você lembra, né? O ministro Hélio Beltrão, já teve um ministro para tentar desburocratizar e a coisa parece que não vai. Eu não sei por que outros países dizem o seguinte, olha, lá você em uma semana abre e fecha uma empresa, lá não sei o que, e tu não vê o país pegando fogo, gente morrendo e tal. Não dá para importar um pouquinho, conversar com essa gente, como é que é o processo? Bom dia, eles. Bom dia, mas essa questão dos alvarás, o prefeito ele tomou uma medida, se eu não me engano, no ano passado, retrasado, em que é evidente que o projeto de segurança no prédio, com as características que o Corpo de Bombeiro exige, tem que ser cumpridas aquelas exigências. Porque elas estão no sentido de segurança de quem vai morar ou de quem vai trabalhar naquele recinto. Muito bem. Qual foi a medida? Foi uma medida cautelar, porque a Prefeitura concedia o alvará à empresa pretendente, não é? Com a ressalva de que, num determinado tempo, se eu não me engano, 1 ano, se cumpriria as exigências do Corpo de Bombeiro. Isso deu um desafogo na coisa, agilizou mais. O que está acontecendo hoje é que a Prefeitura começou a funcionar praticamente agora em fevereiro. E o empresário, ele começou a funcionar no dia 31 de dezembro, há muito tempo ele está trabalhando.
Chegou janeiro e precisa do alvará, porque ele não quer ser surpreendido com uma multa, com um fiscal que chega, deu alvará, essa coisa toda. Ele não tem nem o protocolo disso, às vezes. Então, a grande dificuldade hoje é do ponto de vista material, é prestação de serviço que a Prefeitura praticamente começou a trabalhar agora. E isso acumulou 2.200, disse aqui a Natália, de pedidos que estão lá, parados. Esse é o grande, digamos assim, a argola da coisa está nisso aí. É questão de tempo. Começou a se trabalhar há muito tempo, depois que o ano começou. O prefeito tinha baixado um decreto que tinha que sair esses alvarás em até 5 dias. Porém, segundo já falei aqui, o secretário de Fazenda disse que não tem condições, não tem funcionários, não tem como sair nesses 5 dias. Tem processos que levam 5 meses. Porque você dá a ordem para nos impossibilitando o cumprimento, também não resolve, né? Também não resolve. Dá a estrutura para funcionar. É isso que eu estou querendo dizer. Se não tiver estrutura, não adianta. Cada cidadão ali tem uma capacidade de atendimento. Já atende muito aquém do que deveria. Já faz corpo mole pra caramba. Entendeu? O senhor já conversou, e daí mostra para um dedo, assim, parece, né? Aquele pêndulo de relógio, né? O senhor já foi lá, já foi para cá, e tal, e a coisa não anda. E ainda faltando essas gente com bastante vontade de trabalhar, melhora. 11h24, Natália, qual é o teu destaque? Da Câmara de Vereadores, destaque seu da questão. Tá. Sobre ontem à tarde da Câmara de Vereadores, voltou ontem a discussão na Câmara de Vereadores, um projeto que paga para os procuradores municipais os honorários sucumbenciais, né? Certo. É uma briga muito grande, já dá de um tempo, bastante tempo. Mas não está sedimentado já essa decisão de sucumbência é do procurador? Parece-me que tem alguma coisa que vai entrar em vigor em março. Caixa Econômica, Banco do Brasil... mas não está. Os procuradores da República mesmo, eles pegam e recebem. O pessoal os procuradores da Fazenda Nacional, eles recebem sucumbência. Aqui nunca receberam. Aqui é esse projeto que entrou, ontem inclusive a Natália que estava lá, vários procuradores na sessão da Câmara. Muitos. Eles pretendiam essa aprovação dessa lei. Mas para muitos vereadores, eles acham que isso abre brecha para outras carreiras dentro da Prefeitura, como os fiscais, também receber esse benefício. Então a situação ficou. O fiscal é um perito que constata e multa ou não conforme a legislação. Mas tem, por exemplo, o farmacêutico, que ele pode requerer responsabilidade, né? Não, já estão inventando coisa, é bobagem. Tem várias coisas. Mas como a Câmara de Vereadores tem tempo de discutir besteira. Mas o que acontece é o seguinte, para que esse projeto seja levado a efeito, o vereador Newton Bobato, para que ele seja levado à votação, ele entende que você tem que fazer uma previsão de impacto orçamentário, coisa que não foi feita. Então, ele pediu vistas ontem. Não, mas peraí. Sucumbência, quem paga é a parte contrária. Sim, mas era um dinheiro que entrava na Prefeitura. Esse é o entendimento dele, entendeu? Agora que eu estou entendendo. Não, mas aí é o seguinte, se você pegar o quadro de procuradores da Fazenda Nacional, da Caixa Econômica Federal, sucumbência vai lá e eles têm Quando perde. Mas isso é quando o município ganha. São os procuradores que querem... Por exemplo, o município entra com uma ação para receber R$1.000. Certo. O procurador vai lá, defende o município e ganha. E o juiz condenou a parte contrária a pagar 10%. A pagar a sucumbência. A sucumbência. Eles querem que esse dinheiro vá para eles. Sim, alguns vereadores entendem que o... Não, está certo. Quer dizer, está certo. Quem sou eu para dizer se está certo ou não, né? Olha aqui, nós temos aqui na nossa frente um vereador já balançando a cabeça dizendo que não, né? Não. É que se discutia, por exemplo, teve muitas discussões a respeito disso. E eu me lembro que uma das grandes discussões foi na Caixa Econômica Federal. O quadro de procuradores da Caixa Econômica Federal, os procuradores da Caixa Econômica Federal. E aí foi, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, OAB e Companhia Limitada. A verba de sucumbência pertence ao advogado. Exatamente. A verba de sucumbência pertence ao advogado. Nem sempre. Tá. Se você fizer um contrato com o advogado, sim. O que está sendo entendido estou dizendo nesse, e eu não vejo por quê. E nem nesse caso, então... Menos ainda. Muito menos ainda. E por quê? Qual seria... Bom dia, vereador Dilton Vitorassi. Bom dia a todo mundo aqui da Rádio Cultura. Um prazer estar de novo com o meu velho guerreiro Nelson.
Sempre firmes. Firme e forte. Na mesma bandeira. Eu Vamos acho lá. que a Natália tem razão, inclusive ela é advogada. Ela sabe que isso é uma lei que foi feita para ser aplicada em favor dos advogados. Vamos tirar a questão da prefeitura, vamos dizer agora da nossa entidade sindical. A nossa entidade sindical dá uma assistência ao associado. E quando o nosso advogado, se eu pagasse ele por mês aquilo que estava combinado, cumprir-se rigorosamente em dia com as leis trabalhistas e dentro que está da Convenção Coletiva de Trabalho, assinado pelos advogados, óbvio que ele virou um empregado do sindicato. Aquilo que ele faz, aquilo que ele produzir, tem que reverter em favor do sindicato. Quando ele ganha a verba de sucumbência, já não é mais dele, é do sindicato, para poder pagar ele. É exatamente isso que está acontecendo na prefeitura, mas aí tem um agravante maior. O funcionário público faz o concurso, vira advogado, procurador do município, o salário inicial é de R$4.000, que não é pouco, e ele, ao longo do tempo, com as vantagens, extensões, uma série de outras coisas dessa natureza, chega a R$7.000, R$7.500, R$8.000. Não faz um ano que o prefeito mandou uma mensagem para a Câmara, dizendo que esses 4.000 era para 4 horas, era o que estava no concurso, mas ele precisava de mais procuradores e precisava fazer 8 horas por dia cada um deles. E ele queria dobrar o salário, até aí não há problema nenhum. Ele tem R$4.000 para trabalhar 4 horas, se for 8, só tem que ser R$8.000. Não, eles fizeram a lei para ser os R$4.000 inicial, e no outro período que o prefeito comprou dele, aportou também as vantagens junto. Então, seja, não é 4.000, ele tinha 3.500 de vantagem, 7.500 mais 4, 11.500. Não, ele aportou R$14.000. Os advogados daqui a pouco têm que entender que eles vão chegar num patamar de 22, 23 mil reais, é o que ganha o prefeito. Já estão chegando no teto. Isso faz crer que dividir isso por 30 dias dá R$800 por dia. Tem famílias na nossa cidade de Foz do Iguaçu que tem que sustentar 4 ou 5 filhos com R$800 por mês. É o que eles ganham num dia. Sim. E nesse aspecto eu entendo o seguinte, já foi dado vantagem demais. Agora, por exemplo, eles têm que trabalhar, produzir, e aquele dinheiro, que muitas vezes é do pobre, as pessoas não pagam conta, não deixam de pagar conta porque é caloteiro, muitas vezes porque estão em dificuldade. São pessoas, os maiores miseráveis da vida, que fazem feira na miséria dos outros. O cidadão não consegue pagar o IPTU, o prefeito, por força de lei, é obrigado a mandar para o judiciário. O judiciário, de princípio, cobra o cartório. E depois que, quando o advogado da prefeitura ganha, ele tem que pagar também a verba do custo do advogado. E ao invés de ir para o cofre da prefeitura para dar um alento para o povo pobre, é revertido em favor do advogado, que já ganha muito para fazer aquilo que está fazendo. Eu não posso botar num projeto desse, sob hipótese alguma. Mas quanto que é o salário que pode chegar, Dilton? Até 22 mil? Não, Hoje, hoje o procurador do município, pessoas que têm 15, 16 anos de carreira, e ultrapassa a casa dos 22 mil reais por mês. 11 horas e 31 minutos, ele está onde? Ele, bom dia. Doutor Nelson, bom dia aos ouvintes do Contraponto. Nós estamos aqui na Itaipu Nacional, onde foi assinado um convênio para a construção de um laboratório que, a partir de agora, vai fazer um trabalho de prevenção às doenças causadas pelo Aedes aegypti. Eu estou aqui, inclusive, com a doutora Flávia, que pode nos explicar como é que vai funcionar esse laboratório, que é uma parceria entre Prefeitura, Itaipu, Itaguaci. Bom dia. Bom dia. Então, esse laboratório, ele vai oportunizar que a gente faça, por técnica de biologia molecular, a identificação do vírus no mosquito, antes mesmo dele ter picado uma pessoa e ter causado doença. Então, esses mosquitos, eles são capturados em armadilhas distribuídas pelo CCZ em toda a cidade. Então, a gente vai saber exatamente em qual local da cidade existe mosquito infectado, por exemplo, com o vírus da dengue, e fazer a prevenção com o fumacê e com a mobilização da população local para eliminar o criadouro, antes mesmo de você ter casos em doença. Fez essa identificação,
isolou, em 45 minutos você tem o resultado, em 24, 48 horas o CCZ consegue fazer a intervenção. Então é um avanço enorme na prevenção dessa e de outras doenças por vetores na nossa cidade. Hoje, por exemplo, quanto tempo demora para se saber os resultados? O resultado de mosquito, que é feito só em caráter de pesquisa, ele demora 60 dias para voltar. Então, nós ainda temos que fazer a prevenção toda focada no resultado humano. Ou seja, nós já temos que esperar adoecer gente de dengue para saber onde o vírus está circulando na cidade. Com o laboratório aqui, a gente quer eliminar isso. A gente quer fazer a identificação no mosquito e impedir que esse mosquito pique uma pessoa e cause doença. Obrigado, doutora Flávia. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma palavrinha do doutor Samek, que está aqui conversando com o pessoal. Deixa eu ver se ele pode dar uma palavrinha para a gente. Doutor Samek, você pode falar um pouquinho para a gente aqui ao vivo no Contraponto da Rádio Cultura, principalmente sobre esse laboratório, que para nós vai ser realmente um grande avanço, né? Sem dúvida, eu acho que hoje nós estamos dando um passo extraordinário no processo da prevenção. Um grupo da Saúde da Fronteira se juntou com a UNILA, se juntou com o Hospital Costa Cavalcante, com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, e viram que é muito mais inteligente, mais barato e mais rápido, de vez de ficar esperando a pessoa ficar com dengue, coletar seu sangue para analisar, é que nas armadilhas que o município espalhou pela cidade inteira, bem como as equipes que fazem a prevenção, visitando as casas, visitando os corpos públicos, visitando terrenos baldios, coletar aquele inseto e verificar se aquele inseto está contaminado ou não. Ao verificar uma contaminação, imediatamente os grupos vão trabalhar em cima de onde está a contaminação. E para isso nós temos que estar mandando hoje isso para Curitiba, para a Universidade Federal do Paraná, e aí a demora é até de 60 dias. Se mandar para o centro de zoonose lá no Pará, chega a levar 5 meses, 4 meses. E nós vamos ter condição de fazer isso em 5 horas aqui em Foz do Iguaçu. Imediatamente vamos saber se aquele mosquito que foi coletado está contaminado ou não. Porque se não estiver contaminado, não tem problema, aí é da natureza. Agora, se estiver contaminado, imediatamente vamos agir ali de uma forma integrada para fazer a eliminação. Então, nós, Itaipu, está disponibilizando R$2 milhões. O Hospital Costa Cavalcante vai colocar toda uma área para fazer o laboratório, já está adquirindo todos os equipamentos, e a Prefeitura com toda a sua estrutura e o pessoal que coleta e faz as armadilhas para poder exatamente levar para o laboratório para fazer essas análises. Eu acho que é uma grande caminhada que nós estamos dando no sentido de derrotar e combater esse mosquito e ganhar essa guerra. Pelo menos no máximo 6 meses já estaremos com tudo isso pronto. Começa a implantação disso tudo, a partir dessa assinatura já estamos correndo atrás. Vamos fazer no menor espaço de tempo para poder ter o laboratório para já dar o resultado final, e enquanto isso estamos trabalhando da forma como estamos hoje enviando essas amostras para Curitiba ou para o Carlos Chagas com essa demora. Mas nós vamos fazer, isso é prioridade zero. Não vai faltar esforço para fazer isso no menor espaço de tempo. Muito obrigado. Está aí, doutor Samek, não tem como colocá-lo no ar para conversar com o pessoal aí do Contraponto, até porque a imprensa está toda aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui, já estamos deixando aqui a Rede Nacional, e todas essas informações vão estar no site da Rádio Cultura, www.radioculturafoz.com.br. Passa o recado, Marlon, fazendo para o Eli, que eu sei que nós temos uma dificuldade de comunicação, ele deve estar internamente na usina lá. O negócio é o seguinte, é que eu ouvi hoje pela manhã, moro ali nas proximidades do hospital, ali, delegacia de polícia, o carro do CCZ, viu, Enes, anunciando assim, atenção, atenção, esse bairro está infestado de mosquitos e tal, está comprovado, a fala da gravação ali, não sei se era o seguinte, esse bairro está infestado de mosquito, está provado que 90% dos focos de mosquito se desenvolvem nos quintais das casas, tome cuidado, daí todas aquelas recomendações. E eu estou vendo agora a autoridade que falou com ele, por isso que eu queria conversar com ele, dizendo o seguinte, nós temos um laboratório que nós vamos detectar o que vai ficar mais fácil, né? Nós estamos coletando mosquitos, identificando, né? Tipo, vi lá, coletamos, fizemos a apreensão dos mosquitos, vamos examinar. E aí a Vila A, por exemplo, um bairro tal, tenha uma infestação maior do que outro bairro.
Mas eu ouvi o CCZ hoje dizendo isso, ou é uma coisa alarmista? É um pouco alarmista, porque esse mesmo carro ele percorre a cidade inteira, né? Isso com a que mesma eu quero saber. mensagem. O que lhe parece, Gilton? Eu acho que Como é que você está lá no prédio lá do teu sindicato, tá? Tudo tá na paz, lá, tudo limpinho. A piscina tudo tá... jóia, Não, ali é limpinho. Ali é limpinho toda... longe. Não, ali toda vez que eu fui Onde lá... que tem higiene, mosquito passa Justiça longe, seja feita. O sindicato de vocês é hiper, super organizado. Obrigado. Entendeu? E o Gilton é um baita do anfitrião. Ele é lacaio fora do Não, lá ele é legal. Ele Tá brincando. Na política só que eu sou um pouco rude, né? Mas o restante sou flexível. muito flexível. 11 horas e 38 minutos, está dando um pouquinho de microfonia. O vereador Rudinei Moura também já está aqui conosco no estúdio da Rádio Cultura, e depois do intervalo comercial. Então nós vamos para o intervalo comercial. Quer dizer, quando está o Nelson, minhas ouvintes não ligam mais, viu? Só ligam para vocês. Mas o Laércio, ele está mandando um bom dia para o Dante senhor. defendendo o PT até não poder mais, e tudo Mentira. que falarem contra o Paulo McDonald e a Natália Sedói. Eu não Ela Sedói. Eu não defendo. O Paulo só Não tem seja 100%. tão injusto, Não é seja 100, injusto, menos de não 100, seja tem mais de injusto. 50, entre 50 e 100. E diz o seguinte, diz o Paulo assim: estão querendo que eu desista, eu não vou desistir. Ninguém está querendo que eu desista. ao contrário. É a justiça que está proibindo, só isso. Quem não gosta Seu dele, Enes, o como senhor todo. estava aqui. Eu Quem não defendi gosta o Paulo em dele, algum não. momento? Mas exatamente é isso que eu queria dizer, é o seguinte. O veneno vem de lá para cá, tá entendendo? Ele coloca as coisas de uma forma, sabe? Não, essa não tem jeito, viu, doutor? Essa não tem? Essa não tem jeito. É que é assim, se uma Indefensável. pessoa, se uma pessoa eu fiquei longe, você vê como é que é a coisa, ô Dilton, eu fiquei longe 3, 4 Os ratos dias. fizeram certo. Não é isso. Não. Nesse Não, mas termo ontem a não. gente falou isso Nesse aqui. termo não. Pelo Ontem a amor de gente Deus. falou aqui. Pelo amor de Deus, não me Vai ser coloque. candidato a prefeito, Nelson. Olha, com tanta nulidade querendo o seu, eu me obrigo. Eu percebi isso. O Laércio está mandando um abraço para o senhor e está dizendo que o programa... Não, eu gosto de Foz. Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que tem candidaturas gabaritadas, mas é tanto lacaio que eu ouço em cada canto, querendo ser Que dá vontade. Fala, não, nós temos que ir tacar esse povo. Entendeu? Concorda, gente? Claro. 11h40, eu vou pro intervalo. O Laércio está dizendo que hoje o programa voltou com força total. Ô, Laércio, obrigado, um abraço. Depois do intervalo eu volto. Tomou, Enes. Depois do intervalo eu volto.